Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Boa tarde, pessoal do podcast. Hoje a gente vai falar sobre confiança, tá? Confiança tem também a ver, claro, com autoconfiança. Então, a gente vai conversar sobre isso hoje. Mas antes, se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreve, porque aqui a gente fala com mulheres que sabem que estão no relacionamento com amor, mas elas não se entendem com esses maridos de jeito nenhum. E aqui a gente faz a coisa toda se reestruturar, se reorganizar, para que você tenha um casamento equilibrado, feliz, né, com uma vida emocionalmente saudável aí para oferecer para os seus filhotes, caso você já os tenha ou esteja pensando em ter. Então, fica aqui com a gente, tá? E agora, nesse mês de março de 2021, tá aberta a nossa jornada gratuita e online da Esposa Bem Resolvida. Se você quiser participar disso, se inscreve, porque essa jornada ela é fechada, tá? Porque você vai ter aulas que as minhas alunas, elas recebem, né, nos cursos que a gente faz. Você vai experimentar o que é essa história aí, o que a gente faz na cabeça dessa mulherada para que elas se tornem esposas bem resolvidas, autoconfiantes, que sabe fazer a coisa acontecer na vida delas, tá? Então, se inscreve no link que tá aqui abaixo, se você estiver pelo YouTube, e aqui acima, se você estiver pelo Facebook, tá bom? A jornada, falei, né? Ela é gratuita, mas a gente vai ter uns encontros lá bem bacanas. Uma coisa importante é o seguinte: você se inscrever na jornada não significa que você vai participar da jornada, porque sabe o que acontece muitas das vezes com uma pessoa que se inscreve na jornada? Ela não olha o raio do e-mail. Pois é, vai olhar o seu e-mail quando você se inscrever na jornada, porque é por lá que você recebe o código de acesso às aulas. Senão, não adiantou nada, você se inscreveu, mas não participou da jornada, né? Porque a jornada não fica no ar, como eu falei, são aulas fechadas, então ela vai embora, né? E você vai perder o bonde aí da história, tá? Então, fica de olho no seu e-mail, ou então se inscreve lá no meu Telegram, que fica mais fácil, tá? No Telegram, o pessoal recebe já o link de acesso na hora e tal, tá bom? Escreve lá. Bom, vamos lá então. O que é essa história de confiança? Vamos primeiro para o dicionário, porque a gente precisa aí estabelecer uma base aí sobre essa história de confiança, porque se você parar para pensar, quando eu te disser o que é confiança, você vai falar, mas era isso? Vamos ver. Confiança é a crença na probidade moral, na sinceridade, lealdade, competência, discrição de outrem, crédito, fé. Até fé tá dentro de confiança, hein? Crença de que algo não vai falhar, de que algo é bem feito ou muito forte, ou suficiente para cumprir a função que lhe foi dada. Isso é confiança. E aí você fala pra mim assim, não, Carla, eu tava pensando em confiança, aquela confiança de confiar no meu marido, de confiar numa amiga, de confiar um segredo, de confiar a minha vida, de confiar que o outro não vai me trair. Então, vamos lá. Como você pode observar, a palavra confiança, ela pode significar N coisas. Muitas coisas. E o dicionário foi e trouxe de forma muito abrangente, não tá nada específico, né? O que pode ser confiança? Então, crença na probidade moral significa que a gente está pautado em observação de costumes de uma sociedade, né? Quando a gente está falando sobre um dicionário, a gente está falando sobre o costume de uma sociedade. Só que dentro de uma sociedade, quem é que existe? Famílias, núcleos familiares. Então, deixou de ser a probidade moral de uma sociedade para ser a probidade moral de uma família. E aí a família do seu marido é uma família, a sua família é outra família. Quando a gente começa a falar de duas famílias, o que cada família dessa entende sobre confiança? Se isso está baseado numa moralidade, né? E o que é moral? O que é que atinge a sua moral? Que você diz, vou morrer de vergonha, vou ficar com a cara arrastada no chão se alguém falar isso de mim, fizer isso comigo em público, e isso acaba com a minha moral. E aí, de repente, alguém dizer para você que você é uma pessoa, por exemplo, chata,
Isso acaba com a sua moral na frente das pessoas. E aí o seu marido olha pra você e fala: ah, pelo amor de Deus, ele só falou que você era chata. Para, que bobagem. E aí ele ainda vira pra você e fala: olha, eu ainda acho que ele tem um tiquinho de razão. Aí pronto, acabou-se. Quebrou a sua confiança, porque quebrou algo dentro da sua moral. Você começa a entender que ele não foi leal àquilo que era confiado a ele, que era ficar quieto e ficar com você dizendo aí que a tua cara foi arrastada no chão, né? Ou que ele não foi discreto, porque ele fez esse comentário, por exemplo, na frente de outras pessoas. Porque lembra o que é que tá aí na palavra do dicionário? Crença na probidade moral, na sinceridade, na lealdade, na competência, na discrição de outrem. Ó a discrição, ele não foi discreto, então ele quebra a confiança, né? E aí, o que a gente precisa pensar a respeito dessas coisas? A confiança, ela é baseada em critérios íntimos no final das contas. E aí, quando você cobra do outro que ele seja uma pessoa confiável, você está baseando essa confiabilidade que você está dizendo que, né, você está dando para ele nos seus critérios. Só que você esquece de observar que a gente, quando fala sobre confiança, a gente está falando sobre lealdade, moral, competência, discrição, crédito e fé, né? E quando você está falando desses elementos, cada um tem a sua forma de entender cada palavrinha dessa. Fica subjetivo, né? Então, quando você vai se relacionar com uma pessoa e você vai dar um crédito de confiança para ela, você esqueceu de perguntar para ela, por exemplo, se ela era capaz de fazer o que ela tá fazendo, o que você está esperando que ela vai fazer. Você esquece de observar se dentro da moral que foi passada para ela como família, as pessoas entendem que traição é algo que toda mulher vai passar, porque todo homem trai, por exemplo, né? Você esquece de perguntar, né, por que é que as pessoas não são tão sinceras quanto você, né? Lembra que dentro de confiança tem a palavra sinceridade. E por que é que tem pessoas que elas não são tão sinceras umas com as outras? Às vezes, não é porque elas são pessoas dissimuladas, né? Porque o oposto da sinceridade é o não ser sincero ou dissimulado, né? Então, não é porque elas não são dissimuladas ou elas não estão querendo ser sinceras verdadeiramente, é porque elas têm medo de serem sinceras, né? Por trás disso, às vezes, tem um medo. Elas acham, por exemplo, que sinceridade demais é falta de educação, né? Olha só quantas crenças a gente está trazendo baseado na palavra confiança, né? Então, quando você está entregando confiança para uma pessoa, né, tá dando crédito para ela, a primeira coisa que você vai precisar entender é qual é a moral dessa pessoa, no que se baseia a estrutura de costumes familiar dessa pessoa. Ela acredita que todo homem trai? Ela acredita que vida de mulher é assim mesmo? Ela acredita que homem tem que ser extremamente independente e que ele não tem que dar satisfação de nada para ninguém? O que essa pessoa acredita, né? Porque senão você está depositando a sua confiança de forma equivocada, tá? Ai, mas Carla, agora já tô casada, já lascou. Aí a gente tem que fazer o resgate da sua autoconfiança, né? Porque aí você vai entender outras coisas depois. Hoje a gente está falando de confiança. Você precisa entender o que é confiança para depois você começar a transportar isso aí do olhar do outro para você. Porque às vezes, né, quando a gente está machucada, doída, não adianta a gente ficar falando, olha para sua confiança, olha para sua confiança. Você está querendo olhar para o outro, o teu olhar está no outro e acabou-se, lascou-se, não tem jeito, né? Então, vamos olhar da confiança do outro aí, o que está acontecendo, tá? Então, dentro da confiança do outro que você depositou, você esqueceu de avaliar esse ponto da moralidade da família dele, tá? E aí, esse ponto de moralidade, a gente não tá julgando se é certo, se é errado, se é ruim, se é bom,
Porque, por exemplo, existem casais que eles têm acordos, né? Que o casamento, por exemplo, é aberto. Então, aquilo que para você é traição, para um outro casal não é, tá? Não é. Aliás, existe uma história muito curiosa. Você sabe que eu não moro no Brasil, né? E existe uma história muito curiosa na França, que eu não sei se é lenda, mas dizem que não é lenda, que muitos casais franceses, eles não têm a traição como sendo um ato sexual com outra pessoa. A traição está no sentimento e no não cumprimento do momento familiar. Então, o papai lá, ele pode ter a namorada dele, a mamãe pode ter o namorado dela, desde que dentro do momento familiar eles estejam juntos. Então, não você trair, por exemplo, a sua família, é você combinar que aquele sábado, aquele domingo, você ia ficar com a sua família e você vai embora para casa da namorada. Então, isso é traição para eles, por exemplo. Tá? Não é o fato de ter estado com a namorada, porque a namorada e o namorado é um passatempo, é uma diversão. Quando a vida é para ser séria, para fazer construção, tem que estar lá todo mundo junto. Olha só que pensamento, né? Se for verdade, né? Se for verdade, né? Para você entender que às vezes a questão moral ela varia de sociedade para sociedade, de país para país, de cidade para cidade, de família para família, né? Então, tem esse ponto para você avaliar. Por exemplo, se você sai aí do mundo do Brasil e vai para outros mundos, você vai entender traição de outra forma, por exemplo, né? Então, às vezes é necessário você avaliar qual é essa moral, o que é que essa família vivencia sobre essa questão do olhar sobre a traição. O que é trair para essa família, né? E aí você jogou a sua confiança numa família que para eles trair é tranquilo, que para você trair não é, trair é o fim do mundo, né? Tá? Traição no sentido de ficar com uma outra mulher, né? De repente na família do cara, não, ele viu o avô dele tendo outra esposa, outra família, ele viu o pai dele tendo amante, ele tava na casa dele, isso é o que é, né? Então, presta atenção nessa história aí. Outra coisa é a questão da sinceridade, né? Que a gente já viu. A sinceridade, para algumas famílias, né? Vai ser dizer na lata tudo e sem um refinamento de cuidado, vamos dizer assim. Para outras, vai ser dizer de forma assertiva e cuidadosa o que é verdade, o que é sincero. Para outras, dizer a sinceridade, dizer a verdade é falta de educação, porque na verdade elas é que não sabem como dizer aquilo e se elas disserem, vai sair de forma mal educada. Então, quando elas não estão querendo dizer para o outro a verdade, serem sinceras, não é porque o outro não merece ouvir, é porque elas não merecem ser julgadas. Sacou? Porque ela não tem competência, capacidade, habilidade. Aqui a gente não fala em competência no sentido pejorativo, ela não foi treinada. Competência é igual a treinamento, tá? Então ela não foi treinada, ela não foi habilitada, ela não é competente para dizer com assertividade tudo aquilo que é necessário ser dito, né? Ou que precisa ser dito de uma forma que o outro não se ofenda. Então ela entende, né, porque é mais fácil, é cômodo dizer que sinceridade em excesso é falta de educação, tá? Então, presta atenção nisso, né? Sinceridade também para algumas pessoas é bobagem, cada um vê o que quer, para que eu vou ficar falando, né? Também tem gente que fala assim, para que eu tenho que falar? Se ela quiser ver, ela que veja, né? Ela que se dane, né? Tem família que ensina assim. Não fala, não avisa, deixa o outro se estrepar, porque as pessoas só aprendem errando, né? Então, não acreditam no exemplo, não acreditam no conselho, não acreditam na evolução de uma pessoa sem ser pela dor. Então, sinceridade não existe para esse tipo de pessoa, por exemplo, tá? Que tem essa visão. Outra questão é a lealdade, né? A lealdade, né? Quando você quebra a confiança de uma pessoa, a gente pode estar falando, aqui é que eu não concordo com o nosso dicionário,
né? Porque dependendo do perfil comportamental, a lealdade ela vai ser importante ou não, né? Porque a lealdade, ela passa por muitas outras características. Uma delas é a confiança. Então, uma pessoa leal, ela é confiável, ela defende, ela protege, ela é discreta, né? Ela tem outras características. E geralmente as pessoas que têm a característica da lealdade na sua personalidade, elas são aquelas que, uma vez traídas, e aí tem que entender o que é traição para essa pessoa, né? Porque se ela tem lá o acordo do casamento aberto, ela não está se sentindo traída, mas se ela não tem um acordo de casamento aberto, ela está se sentindo traída. Essa pessoa que tem essa característica da lealdade, ela não fica nesse tipo de relação. Quebrou, tá? E não tem drama nenhum para ela, ela vai sofrer pela perda da relação, mas ela cai fora, né? Já pessoas que elas não têm essa característica da lealdade, elas têm outras características no lugar, como por exemplo, elas serem pessoas aceitas. Então o maior problema delas numa traição não é ela se sentir traída, é porque ela se sente rejeitada, né? Outras, elas se sentem, quando elas estão num relacionamento afetivo, acolhidas, recebidas. E aí, o maior problema quando acontece uma traição não é porque elas se sentiram que o outro não foi leal com elas, e sim porque elas foram abandonadas, elas se sentem sendo colocadas, né, de lado em prol de alguém. Então, tem outras questões aí no meio. Existe uma live minha falando sobre isso, falando sobre os perfis. E essa live, ela não tá na Esposa Bem Resolvida. Ela tá lá no Meu Marido Não Me Entende, quando a gente estava na temporada de análise do outro. Então, quando a gente analisava os maridos, né, tava nessa temporada, tá? A gente vai voltar a fazer, porque a gente tá subindo a escadinha de novo, né? A gente começa o ano por você, nosso ano começa em março, né? Por causa do Dia Internacional da Mulher. A gente fala sobre você e a gente, ao longo do ano, vai subindo a escadinha novamente, né? Então, você vai ter a oportunidade de ver novamente, ou então vai lá no meu YouTube que você vai achar essa live, tá? Então, tem a lealdade. A gente também, por causa da confiança, a gente acredita na competência do outro, né? A competência, que é a habilidade de fazer coisas, né? De trazer resultados. Então, você confia que o outro, ele vai fazer determinadas coisas por você. Você cria expectativas, porque você vê que ele é capaz de produzir aquele resultado. Só que muitas das vezes a pessoa escorrega, a pessoa não deu conta, a pessoa não conseguiu, e aí o outro se frustra e se sente desprotegido, porque afinal de contas ele entende que existia uma relação de confiança que foi quebrada porque o outro não conseguiu entregar o resultado que ele prometeu, né? Então, essa pessoa se sente desprotegida e diz: não consigo confiar mais, porque você não entrega o que você diz que você vai entregar, né? E aí você se quebra nessa história. Dentro de um casamento, essa questão da confiança, ela precisa ter um olhar muito, muito delicado, porque, afinal de contas, você está lidando com uma pessoa que você deveria conhecer muito bem, né? E entender quais são as capacidades reais dessa pessoa, para que você não se frustre com tanta frequência, porque cada vez que você entra nesse processo de frustração por causa dessa falta de entrega de situações, de coisas, você começa a minar o seu relacionamento com essa pessoa. E aí a gente tá falando agora de coisas bobas até, entendeu? Você pode ter feito realmente um trato com ele de tipo: olha, isso é traição pra mim, você não vai me trair mais, né? Por exemplo. E aí o cara não consegue, o cara vai e trai de novo. Esse não consegue, eu não vou entrar no mérito, tá? Tem um monte de possibilidades para não conseguir, né? Inclusive não querer, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito agora. A gente vai falar sobre as questões de, por exemplo, você disse que ia trocar uma lâmpada e você não trocou, né? E você tem competência para trocar uma lâmpada, né?
E aí você começa a se frustrar e tem formas mais assertivas, adequadas para você ter esse tipo de combinado com a pessoa, né? Então, por exemplo, mulheres que falam que eu combinei com ele que ele ia fazer um determinado trabalho doméstico junto comigo, mas ele não cumpre o combinado, né? Então, tá faltando às vezes analisar a competência, ver se ele tem essa habilidade e combinar isso muito bem, tá? E ver quais são as suas habilidades e combinar com você primeiro, né? Porque o que acontece muito às vezes é que mulheres, elas se autoagridem dizendo que já que ele não fez, eu vou fazer, né? E às vezes não é uma habilidade sua e você se autoagride porque aquilo nunca seria uma habilidade sua e você vai fazer, por exemplo, né? Um exemplo que eu já vivenciei foi a questão, por exemplo, de trocar pneu, né? Não é uma habilidade minha trocar pneu e o meu marido tinha que fazer essa troca do pneu. Eu falei, eu não vou me autoagredir trocando pneu porcaria nenhuma. Quem tem que trocar é ele, porque ele sabe trocar pneu, eu não sei, né? E pronto, e aí eu resolvi de outro jeito essa história daí, pagamos um preço por isso e eu tenho certeza que dali em diante nunca mais aconteceria nada de ruim, tá? É porque assim, por que eu tô falando aconteceria? Porque no final das contas, como a gente foi morar em outro lugar, nesse outro lugar a gente não troca pneu, os carros não tem troca de pneu. É porque quando eu saí do Brasil é que aconteceu essa história e aí dali em diante, quando teve que fazer a troca do pneu, ele fez a troca do pneu. Só que depois, logo em seguida, a gente veio morar, né, aqui fora do Brasil e aqui os carros não trocam, não tem step, né? O carro ele faz uma recarga automática o pneu enche automaticamente, né? E aí você não tem esse tipo de problema. Então, quando fura um pneu, quando dá um problema de um pneu, aí é fatal mesmo. Você tem que chamar o reboque e ele te levar, não tem um step dentro do carro. É completamente diferente. Então, acabou que eu não pude passar por muitos outros episódios dessa experiência para poder contar para vocês assim, ó, final, tá? Mas é isso, eu não me autoagredi, eu não troquei o pneu, pagamos um preço na época por essa história de eu dizer, não vou fazer, meu querido, né? E ele que teve que fazer, e, enfim, o preço, no final das contas, nós ficamos sem carro um tempão para ele poder entender que a gente ia precisar trocar o pneu e paciência, entendeu? E, enfim, mas tem outras coisas aí no meio que você vai ajustando com a pessoa e ela vai, no final das contas, entendendo que não é papel do outro e sim dela e que ela estava jogando para você. No final, teve até um pedidinho de desculpas muito fofinho e eu fiquei com o carro todo certinho. Mas daqui pra frente, daquele pedaço pra frente, aqui não tem isso, então realmente, enfim, né? Mas vamos lá, vamos continuar aí a história. Uma coisa também que pra você ver a confiança é a descrição do outro, né? Quando o outro te expõe, quando o outro, sem querer, conta para a família. Isso é muito comum de mulheres, de homens se sentirem traídos, né? Da quebra da confiança pelas mulheres. Tem homem sim que faz, mas assim, no geral, quando tem aquele cálculo da traição, né? Do que é que foi fazendo na vida de vocês que foi evoluindo para uma traição. E a gente vai conversar com o marido fala, mas eu também me sentia atraído a todo momento, porque tudo que acontecia na minha casa ela contava para a mãe dela, tudo que acontecia na minha casa ela contava para as primas, as amigas, né? E, por exemplo, para ele, no clã familiar dele, na moral dele, o que acontece dentro da casa de vocês teria que ficar dentro da casa de vocês. E aí você vai lá e puxadora de conversa, faladeira, né? Lembra das nossas mulheres? A faladeira, puxadora de conversa, mulher do diálogo, a dona encrenca e a gladiadora. Então, a faladeira e a puxadora de conversa não seguraram a língua e não lembraram ou não entenderam, né, que esse marido, ele não gosta que fale da vida da família dele, não gosta que fale dele, né? Ou quando ele está envolvido, ele não acha que isso é legal. Então, ele entende
que isso é uma traição, né? Quebrou a confiança dele, né? E aí ele começa então a entregar para você aquilo que também significa quebra de confiança para ele, porque ele vira para você e fala: poxa, mas por que você falou a respeito disso com a sua família? Eu não queria que eles soubessem, eu não queria que eles participassem, não sei o quê. Ai, que bobagem, era só isso, era só aquilo, era não sei o quê. Aí o que ele faz? Ah, é? Então ela tá quebrando a minha confiança, eu também vou quebrar dela. Ela não tá me respeitando, eu quebro dela também. E aí é que muitas mulheres não conseguem entender essa história de que a maldade da mulher está na língua e do homem está nas atitudes. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vamos lá para outro vídeo do canal, que fala sobre essa maldade. Todo mundo é mal e bom, tá? Temos os dois lados. Se você é uma pessoa tão abençoada e tão boa e puritana assim, seu lugar não é aqui, minha filha, me avisa pra gente te canonizar, tá? Porque todo mundo tem seu lado mal. E o lado mal da mulher, em geral, é desenvolvido através da linguagem. A gente fala pra cacete. E aí, a gente fala coisas que doem nos homens, porque eles não sabem lidar com aquilo que é falado, porque eles estão acostumados a receberem atos de maldade e a cometerem atos de maldade. A mulher, ela pouco faz e muito fala. E não é que cão que fala não morde, tá? Que late não morde. A nossa mordida, ela é assim, ó. Ela entra aqui, roda, pá, e vai no coração. A gente fala pra ferir, pra acabar com o cara, né? E a gente tá acostumada com isso, porque na hora que tem a briga lá das garotinhas do primário, o que é que elas fazem uma com as outras? Elas se estapeiam? Não, elas falam mal uma da outra e elas isolam a outra, tiram a outra do grupinho e não sei o que, não sei o que lá. Menino, o que acontece? Eles fazem isso? Não, eles caem na mão, na pancada e aí eles brigam e não sei o que e daqui a pouco eles estão se falando, estão jogando futebol junto, né? Então, os homens estão mais acostumados a serem passados para trás, a perderem as coisas deles, a tomarem os tabefe, eles estão mais acostumados à maldade relacionada à atitude. Quando você pega uma mulher que age, tem uma atitude contra um homem, ele vai de pau para cima dela e ele vai que vai, porque ele fala assim, ok, ela entrou no meu campo de batalha, eu sei brigar desse jeito. E ele vai e briga bem com ela. Briga bem, é difícil falar isso, né? Ele briga bem porque ele tá entendendo que ele tá de igual para igual, porque ela está agindo e ele está agindo, né? Agora, quando ele dá de cara com uma mulher que é a maioria, que vem lá e fere e faz entrar pelo ouvido dele, cair no coração dele, ele não sabe o que fazer. Assim como você, na hora que você tá lá recebendo a maldade dele, você fica arrasada porque você não sabe o que fazer, porque você só sabe lidar com uma mulher igual a você, que na hora da maldade, ela fala e fica atingindo o seu coração e você o dela. É uma fazendo na outra. Na hora que muda a sua vida, porque a atitude, ela muda a vida da pessoa. O coração, ele vai mudar depois. Entenda isso. A sua fala atinge o coração de uma pessoa e dali em diante ela vai começar a fazer os efeitos na vida daquela pessoa. A pessoa vai começar lentamente a mudança de relação com você, tá? Quando você lida com uma pessoa que a maldade dela tá na atitude, primeiro a sua vida muda e depois o seu coração dói. Por isso que você não sabe lidar com ele na hora da maldade. Porque na hora que ele for ser mal com você, porque você, lembra lá que a gente está falando da descrição? Você traiu ele falando da vida dele, da família dele, ele falava pra você, para de falar, cala a boca, eu não gosto que fale da minha família, não sei o que, isso pra mim não é legal. E você fala, ai, que é isso, que não sei o que, tá tudo bem, isso aqui, eu tô até fazendo fantoche já, minha gente.
Que é isso? Tá tudo bem pra mim, não tem nada não, é minha mãe, é não sei o que, não sei o que lá. E ele tá lá pau da vida com você e você não consegue entender isso porque não tem nada demais pra você, porque afinal de contas você sempre lidou com menininhas que ficavam acertando o seu coração e tá tudo bem, porque você também sabe acertar o delas muito bem. E aí, na hora que ele falar, então agora também vou fazer a mesma coisa com ela, só que a mesma coisa que ele vai fazer é a atitude. Porque é isso que ele sabe fazer como maldade. Aí ele age contra você e aí você se quebra. E você não entende por que ele fez tão mal pra você, tão mal pra você. Ele não fez o tão mal, ele fez aquilo que ele sabe fazer de maldade básica, que é agir, né? Bateu muito porque você entendeu que a sua vida mudou muito rápido. Porque você, quando faz maldade com os outros, a forma de maldade que você usa, ela impacta lentamente a vida daquela pessoa. É um veneninho que é bebido lentamente, né? E que vai matando a pessoa lentamente, mudando a vida daquela pessoa lentamente. A dele não, é uma coisa só, pá! E aí tu cai dura, né? E não aguenta o tranco. Então entenda que dentro da confiança existe a discrição. E se você não tá com isso bem acordado com ele, né, combinado com ele, pode ser que muito da colheita que você tem hoje, da quebra de confiança que você recebe, tá ligado a coisas assim, que você não prestou atenção, porque na sua cabecinha você só achava que maldade era quando doía no coração de cara, né? E que depois ia trazendo impacto na vida da pessoa. E aí, quando alguém muda a tua vida do dia pra noite, você acha que aquilo é o máximo da maldade master, né? E não é, é a forma como aquela pessoa aprendeu que é a maldade que se faz, assim como a sua maldade também é assim, tá? No dele, ele não sabe lidar com essa dor no coração que causa, tá? Ele não sabe ficar lidando com esse sentimento toda hora, né? Por quê? Porque na maldade dele, ele impacta a vida da pessoa e pronto, me livro dela. Pá, acabou. Também agora lascou-se pra você e deixa eu ir embora, né? E aí depois a pessoa que se junte lá com o coração dela. O dele não, ele não sabe o que fazer com aquilo, porque afinal de contas não aconteceu grandes coisas, mas ele tá sentindo aquele negócio ali. E ele não tem a habilidade de falar tanto quanto a gente, ó, não sai aquele negócio de dentro dele e ele vai morrendo aos poucos, né? Então, ele não quer estar ali, tá? Preste atenção nisso. Crédito, então, né? Acreditar é dar um crédito, né? E fé, no final das contas, que para você ver como é que a confiança é algo tão amplo e tão impalpável, né? E que você precisa entender com muita clareza logo lá o nosso início da moral, do objeto da moral, né? Que é o dos clãs e das famílias, do que são os costumes, porque senão você tem que cair na fé, né? O que é o da fé? É acreditar que vai acontecer e pronto. Joga pro alto e espera, né? Pede para Deus, pede pro universo, sei lá no que você acredita, e tu joga pro alto e fala, cara, só na fé. Espero que vai acontecer com você. E aí, essa confiança da fé, né? Quando a gente está falando numa vida terrena, né? A gente está falando do relacionamento com o outro, a gente está falando de nada místico, né? Essa confiança da fé, ela é muito perigosa, porque afinal de contas a gente não está pautado em nada daquilo que era para ser observado e combinado entre o casal. E aí dá ruim, né? Porque você simplesmente, o que é esse significado da confiança na fé? Eu não combinei nada com ele, mas eu espero que ele faça tudo que eu tô querendo que ele faça. Eu quero que ele adivinhe o que é confiança para mim, né? E aí ele não tem bola de cristal, ele não sabe o que é que tá passando pela sua cabecinha, e aí ele vai voltar lá para a base da confiança, que é crença na probidade moral. E o que era crença na probidade moral? É aquilo que a gente conhece como costume de um país, de uma cidade, de uma família, né? Voltamos pro mesmo ponto, né? Tô rodando em círculo aqui, né? Como você quebra esse círculo aí que fica nesse roda-roda? Fazendo os combinados.
entendendo o que cada coisa significa para cada pessoa, né? E que bom que você é casada com uma pessoa só, que fica fácil você entender essa pessoa só, né? Então, graças a Deus nós somos casados com uma pessoa só, né? Já pensou você ter um monte de gente para administrar? Uma tá bom, já dá um trabalhão. Então vamos lá. Essa pessoa daí é uma só. Então vamos lá, vamos administrar essa história, vamos tentar entender, vamos tentar enxergar quais são os melhores combinados que a gente pode fazer. Mas antes de você fazer todos esses combinados, o que você precisa é fortalecer a sua autoconfiança, porque não adianta nada você sair fazendo combinado e você não ter sua autoconfiança fortalecida. Então eu vou te relembrar para você se inscrever na nossa jornada gratuita e online da Esposa Bem Resolvida, porque a gente faz essa estrutura da sua autoconfiança novamente para você fazer essa confiança desse casamento aí, ela renascer aí entre vocês, né? Tá bom? Então, se inscreve que eu tô te esperando lá na nossa... Hoje eu já falei demais, gente, minha língua tá cansada. Nas nossas aulas, tá bom? Não edito mais vídeo, porque o pessoal não gostou das edições de vídeo, então agora é o que é e vambora, tá bom? Um grande beijo e fica bem aí, tá bom? Tchau, tchau. Te vejo na jornada, hein? Tchau, tchau.